Você está botando para gravar? Sim, Sim. sim, pode começar, doutor. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. E eu estou muito feliz aqui que eu estou com duas colegas muito queridas para falar de um assunto muito tenso, muito triste, muito difícil para alguns, mas muito, muito necessário. Muito necessário da gente falar sempre, né? Não precisa ter, assim, pontos, assim, tragédias, como aconteceu recentemente, como tem acontecido, né? Mas a gente tem que falar isso sempre. Eu vou começar aqui, vou compartilhar com vocês uma breve apresentação aqui. Quero convidar você, já está aqui? Já vocês estão vendo? Sim, doutora, só bota em tela cheia, por favor, doutora. Tá bom, vou colocar. Então, gente, eu quero convidar todos vocês para o 14º Consoperge, que vai se realizar totalmente online, 14 e 15 de maio. E dentre os temas do Consoperge, que está assim, foi preparado com muito carinho, tem bastante coisa de vacina, tem bastante coisa da nossa pandemia de Covid, e tem assuntos que são, assim, perenes na pediatria geral, né? Que são, assim, muito importantes, que atravessam desde do colega que trabalha na neonatologia até que trabalha com adolescente. Então, um desses assuntos, né, o atendimento à população vulneráveis, que a doutora Maria Nazaré Ramos Silva vai apresentar, falando justamente da vulnerabilidade das crianças e adolescentes na pandemia e suas consequências, né? Porque nós sabemos que houve um aumento, né, da violência doméstica. Inicialmente se falou muito da violência contra a mulher durante a pandemia, daí muitos dados sobre a violência contra a mulher, mas eu sempre falava, olha, né, onde tem uma mulher que sofre violência, tem crianças assistindo, tem crianças nessa família. E agora, infelizmente, esses casos vêm aparecendo mais e já saiu na grande mídia, né? Várias questões sobre adolescência e crianças sofrendo maus tratos. Bem, como a gente vai falar de uma coisa muito difícil para todos, eu vou começar a minha fala aqui com uma coisa mais leve, com um poema do Manuel de Barros que chama O Muro. Bom, o menino contou que o muro da casa dele era da altura de 2 andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro. Mas o que intrigava mais a nossa atenção principal era a altura do muro, que seria de 2 andorinhas. Depois o garoto explicou: se o muro tivesse 2 metros de altura, qualquer ladrão pulava. Mas a altura de 2 andorinhas, nenhum ladrão pulava. Isso era né, a arte, né, e a poesia, cada um faz uma interpretação e eu quero que vocês pensem nisso depois, no final da nossa apresentação aqui, ao final das 2 palestras, quando a gente fizer debates. Depois, em um outro momento, vocês leiam de novo. E quando eu li esse poema, eu pensei nesse muro como uma proteção, né? Uma proteção. A família pode ser essa andorinha, né? E existe realmente o mito de que o lar é um local seguro, mas muitas vezes o lar não dá conta dessa segurança. Então, eu trago aqui algumas notícias, né? A notícia do ano passado, do menino que caiu do prédio, né? Do 9º andar, porque ele queria encontrar com a mãe dele que estava passeando com o cachorro da patroa, e ele foi colocado num elevador e subiu. Enfim, também tem o caso dos meninos que desapareceram em Belford Roxo desde o final do ano, que até agora não apareceu, e as famílias estão desesperadas. Tem um menino que foi recentemente baleado numa festa, uma festa escolar, aqui no Rio. Também tem o caso do menino que também estava dentro de casa, já um adolescente, também foi baleado dentro de casa e morreu. Recentemente, essa semana, teve essa criança agredida em Porto Real, aqui no Rio. Essa criança está em coma, grave. Foi agredida pela companheira da mãe. E tem essa fala aqui do Henri em 2 momentos.
Primeiro, ele perguntando se ele incomodava a mãe. E uma fala também dele para o pai, que o abraço do tio machucava. Bom, gente, eu queria só que vocês pensassem nessas questões. Vou voltar aqui para vocês. E saiu? Saiu. Saiu, doutora. Eu estou aparecendo de novo, né? Tá aparecendo. Ah, então tá. Então eu quero falar que hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Cristina Serra. Ela é presidente do grupo de trabalho, né, da SOPERJ sobre segurança e prevenção de acidentes na infância. E ela tem uma ampla experiência no setor de queimados do Hospital Salgado Filho. E também a segunda palestrante é a doutora Ana Tereza Miranda de Soares de Moura, que além de ser a minha secretária da SOPERJ, né, da nossa diretoria, 19 de 2021, e também tem uma ampla experiência com o tema. Ela era chefe durante muitos anos do ambulatório de violência e família no ambulatório do Pedro Ernesto, da pediatria do Pedro Ernesto. Bom, então eu vou passar a palavra para a doutora Maria Cristina, perdão, que eu fiquei emocionada. Se juntei Maria Cristina com Ana Tereza, então. Maria Cristina, e ao final da apresentação nós teremos uma abertura para a gente debater um pouquinho, tá? Obrigada aí pelas duas por terem aceito o convite. Eu sei que vocês também têm agendas difíceis e obrigada por estarem aqui. Obrigada, eu vou abrir a apresentação, tá? Tentar aqui. Ai, meu Deus, não é essa. Desculpe, gente, não é essa. Sem problema, ai, não. Tem muita coisa aberta aqui. Onde é que eu vou achar essa apresentação? Ah, deve ser essa aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo? Estamos. Ai, que bom. Vamos vendo, doutora. Então eu vou falando, tá? Qualquer coisa é só avisar. Bom, eu sou Cristina, né? Eu trabalho há muitos anos com queimado, então eu queria iniciar agradecendo, né, a doutora Kátia, o convite para participar, né, falar sobre prevenção, sobre segurança, que me dá a oportunidade de falar um pouquinho desse assunto tão, tão importante que é a prevenção dos maus tratos na infância. E eu vou falar basicamente de queimadura, porque como eu trabalho com queimadura é o que eu vejo sempre. A gente sabe que 90% das queimaduras em crianças ocorrem em casa e são de fácil prevenção, né? Muito fácil prevenção. E isso é mundial, não é só assim, do Brasil, não, é mundial. Esses dois cartazes são de um congresso internacional que sempre se fala em prevenção quando se tem congresso de queimadura, já tem até no Brasil também esse concurso. Então, eles fazem um concurso. E esses dois foram os ganhadores. E vocês podem ver aqui... eu passei o outro, meu Deus do céu. Peraí. Vocês podem ver aqui o que ele fala aqui, ó, que, meu Deus, meu Deus, é porque o computador é outro. Bom, mostrando essa seta vermelha que fala que 100% das queimaduras são preveníveis. Então, você pode prevenir. Nos Estados Unidos, assim, primeiro mundo, já tem menos. Aqui é 90% que acontece. Lá é 70%, 75%. Mas o tipo de acidente acontece, acidente não, é trauma, né? Acontece levando a um impacto psicológico imenso, né? Vocês podem ver essa criança, uma queimadura por óleo, né? Óleo quente, aquilo queima, essa de puxar a panela, deixando essa sequela, já levou um enxerto em face, vai ter que levar um enxerto em tórax. Então, uma vida com uma cicatriz para a vida inteira. Então, será que
toda a queimadura dessa maneira, queimadura por líquido em casa é negligência, já que a gente sabe que a negligência envolve a falta de proteção básica, supervisão, e não deixa de ser uma forma de maus tratos. Será que a gente pode considerar todas? Aí vem até esse cartaz também com essa seta vermelha mostrando aqui em cima que a queimadura infantil é um descuido que dura um instante, é 1 minuto, você está em casa, e agora com essa pandemia, esses momentos que estava todo mundo em casa, criança tendo aula, mãe tendo que trabalhar, home office, aquela confusão toda, a gente viu muito, muito esse tipo de trauma. Então, nem sempre, quer dizer, é muito importante, dentro da queimadura, você distinguir os maus tratos, o que foi realmente maus tratos e o que foi um descuido. De repente, sei lá, aconteceu, mas não foi assim, maus tratos. Então, isso a gente sabe que 20%, olha, de uma unidade de queimado, que a gente pega aqueles queimados e todo, a gente sabe que 20% das internações em pediatria numa unidade de queimado são realmente maus tratos, né? São realmente maus tratos. E como é que a gente pensa assim na emergência? Estou na emergência, como é que eu posso pensar que seja maus tratos, não seja, sabe, aconteceu um trauma que a mãe está toda preocupada? Primeiro, geralmente esses maus tratos acontecem em lactentes e pré-escolares, né? A queimadura, na maioria das vezes, é por líquido ou o contato da superfície. E geralmente, na maioria, é causado pelos pais ou responsáveis, infelizmente. E os motivos são os mais diversos, geralmente fútil, está irritada, o descontrole quando cuidou o bebê, ou então alcoolismo, né, muito, bebeu demais, usou droga, ou algum problema psiquiátrico. Então, vocês veem, só para fixar bem o que é maus tratos, esse bebezinho chegou para a gente e a história era que tinha botado a mão na água e tirado. Muito pequenininho, e vocês veem aqui, tem certinho, né, como se fosse uma luva, e uma queimadura muito profunda. Ele não teria essa queimadura tão profunda. Então, era maus tratos. A mãe, depois, quer dizer, de muito tempo, com aquele trabalho todo da equipe, né, da psicóloga, da assistência social, realmente ela estava nervosa, a criança não queria comer, ela não imaginou que fosse esse trauma tão grande, mas isso aí tem que ser descoberto, porque a gente já sabe, né, a criança maltratada vai continuar sendo maltratada, e queimadura é uma forma muito comum de maus tratos. Então, o que a gente tem na história? Demora, característico, demora injustificado para chegar ao hospital. Então, você pergunta assim, o que aconteceu? Ah, meu filho queimou ontem. Pô, queimou ontem? Geralmente, a mãe sai assim, descalça, vai descabelada, toda para o hospital, quando uma criança se queima. Queimou ontem, é uma coisa estranha, né? A história também é inconsistente, como aquela, botou na mão e tirou. Não estava, aquela queimadura profunda, o bebezinho. Ou então põe a culpa no irmão, aí você olha para o irmão, pô, é um garotinho, como é que não tá batendo, né? Às vezes essa criança vem trazida por um vizinho, não é nem o pai, nem o responsável, é um vizinho que traz. Você já fica mais preocupado. Existe uma falta de afeto, você vê que aquela criança está lá queimada e não tem aquele afeto, né? E uma evidência franca de negligência seria a criança que já chega, ela é desnutrida, ela tem pediculose, ela está com impetigo, está com uma falta de higiene, toda sujinha e tudo. Então, você também já fica mais preocupado pensando que possa ser uns maus tratos. E a característica do exame físico? O exame físico é fundamental, né? Além da história, você vê a lesão, de novo, incompatível com o desenvolvimento da criança, né? A lesão incompatível também com a história, não só com a história como o desenvolvimento, a queimadura de distribuição simétrica, isso aqui então é muito característico, em luva ou em meia, as duas pezinhos, imagina, a história estava andando na cozinha e caiu água quente. Não dá, queimou o dorso do pé, os dois pezinhos iguaizinhos, muito esquisito, né? E a gente sabe que quando tem dois indicadores, quer dizer, a história
queimadura simétrica, você já pode identificar de abuso, o abuso infantil, o maus tratos, é em torno de 60% dos casos. Então, você já tem 60% de chance de fazer esse diagnóstico, né? Outro aspecto seria isso. A criança foi atendida em outro hospital, vários traumas. Então, vocês veem, uma criança de 3 anos, isso saiu do Tratado de Queimadura, no livro tem essa criança, com 3 episódios distintos de queimadura. Quando é queimadura, é até fácil, porque vocês veem, tem uma queimadura, a letra A ali, uma queimadura mais antiga, a B também tem uma queimadura antiga, cicatrizada, e a C é uma queimadura recente. Pô, não é possível isso, né? Então, você já pensa, realmente era maus tratos. Outra característica é a presença de lesões associadas, como hematoma, a criança que tolera o procedimento. Vocês veem, por exemplo, essa criança, ela chegou com essa queimadura na mão, não é uma queimadura assim tão grave que mereça internar numa unidade de queimado, mas é uma queimadura muito dolorosa. Essa queimadura de 2º grau superficial, ela é muito dolorosa. Aí você faz o curativo, a criança está, sabe, você vê que ela está sofrendo, mas não está. Aí, o que a gente ensina sempre para todos os estudantes, os acadêmicos que nos acompanham, queimadura é o quê? É trauma. Trauma é o quê? A, B, C, D e E. Por menor que seja uma criança, você vai ver o E, né? Expor para você ver. E no expor, você vê, já tem uma queimadura por cigarro, já tem hematoma. Então, fechou. É realmente uma criança que era espancada pelos pais e tudo, e você já começa a proteger essa criança, internando. Na pediatria, não precisa nem imunidade queimada, mas precisa ser protegida. Outro aspecto do exame físico são as queimaduras localizadas em períneo e, de novo, sem características. Você vê que as 2 perninhas estão queimadas, mas não está nada salpicado, né? Aquela queimadura que você vê que foi por imersão, né? Foi colocado numa água quente e tudo. Outro tipo de queimadura também é o contato, né? A região palmar, região palmar pode ser colocado no forno mais rápido, mas vocês veem que aí já é uma queimadura mais profunda, né? Aí vão ver a história, vão ver todos os detalhes para ver se é um maus tratos ou não. Outro aspecto também, isso aqui é de livro, né? A gente já teve uma criança assim, não tão, mas às vezes está imprimido na pele o formato do objeto, né? Aí foi um ferro, uma coisa absurda, né? Bom, e o que a gente faz? Então, fizemos o diagnóstico, internamos. É claro que esse bebê, essa criança, vai precisar de um suporte psicológico importantíssimo. A gente vai ter que descrever no prontuário direitinho, queimadura, não está compatível, tudo direitinho, 2º grau. Avaliação familiar também, pela psicóloga, pelo assistente social, é super importante. Notificação que a gente faz geralmente até a assistente social que faz a notificação no conselho tutelar, e garantir a segurança, e a gente garante a segurança da criança internando. Então, mesmo uma queimadura pequena, se a gente desconfia de maus tratos, a gente pede internação. Não mando para o ambulatório, não. Eu peço internação ou na pediatria, eu vou conversar com as pessoas para ver se a gente protege aquele bebê. Então, para vocês não esquecerem, eu já estou terminando, lembrar que toda queimadura de mãos, pés, região glútea, a história está estranha. Vocês têm que ficar bem assim, de olho atento, observar. E aí é o exemplo dessa criança, que a história é que ela estava brincando na cozinha, caiu também a água lá de macarrão, sei lá, uma água fervendo, e ela caiu. Pô, mas não dá para entender, quer dizer, a história era muito doida. Como é que ela ia queimar a vulva nessa área? Então, a gente internou, é claro, tinha que internar mesmo, porque é uma área nobre, né? Então, internamos e tudo. E depois ela mesma conversou, porque ela não estava com a mãe, ela estava com uma cuidadora. Aí a mãe acreditou, e aí a gente conseguiu saber
que realmente foi a cuidadora, que ela estava aprontando na cozinha, e ela mesmo falou, ela tinha 4 anos, mais ou menos, ela contou que ela, a cuidadora lá, ela estava realmente aprontando lá na cozinha, pegou a colher e queimou nessa área, né? Uma colher do feijão, da sopa, sei lá de quê. Bom, conclusão. A falta de padrão, quer dizer, tudo a gente suspeita, não tem assim, né? Não tem uma matemática, a gente suspeita que possa ser queimadura, pode ser maus tratos. Então, tem a queimadura, mas você tem que procurar. E se você achar que tem, aí você tem que pensar no diagnóstico de abuso infantil, de maus tratos, que é muito, muito frequente nas queimaduras. Agora, tão grave é acusar o inocente do abuso quanto omitir a presença do mesmo. Eu falo isso porque uma vez chegou uma criança no hospital e a gente achou que fosse, parecia queimadura, e aí ficou aquele negócio, vamos internar, e alguém ouviu, não sei quem ouviu da segurança, porque a gente procura, nós não somos polícia, né? Você suspeita, você interna, você protege, e você põe no conselho tutelar e vai investigando. Então, alguém avisou lá na comunidade onde morava e destruíram todo o barraco da pessoa, a pessoa teve que mudar, e, na verdade, não era maus tratos. Então, não era abuso. Então, ficar bastante esperto para isso. Basicamente, isso que eu queria falar. Muito obrigada por ter bastante perguntas. Né? Vamos ver a Ana falando agora. Obrigada. Obrigada, Cris, maravilhosa palestra, e a gente realmente aprendeu muito e bastante, a gente não pode se omitir, né? É verdade. E realmente, espero que sua palestra seja vista por nossos alunos, nossos residentes, porque tem sempre que pensar, quando alguma desconfiou, vai fundo na história e tenta pegar mais dados. Pode não ser na hora da internação, durante né, na hora da emergência, mas posteriormente, pegar melhor essa história. Então, muito obrigada. Agora vamos passar para a doutora Ana Tereza. Ok, obrigada. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando de mais um evento de sucesso da SOPERJ. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Tá ótimo. Então, é um prazer estar aqui com colegas tão queridos, Cristina, de tantos anos, né, que a gente trabalhou lá no Souza Guiar, e mais uma vez, obrigada, Kátia, né, eu faço parte da diretoria, mas é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Eu também vou tentar falar de forma mais rápida possível para a gente poder ter um tempo de troca, né? Acho que é importante nesse momento. Então, a gente vai falar de prevenção de maus tratos infantil. Eu botei um subtítulo de atenção integral à criança em situações de violências. Eu vou começar com algumas questões assim bem amplas, né? Primeiro, que a violência familiar contra a criança é considerada um problema de saúde pública. Então, ela é sim uma questão a ser abordada no âmbito dos serviços de saúde, que são considerados locais ideais para detecção, suspeição e abordagem de casos. A Cristina já trouxe algumas questões relacionadas ao atendimento nas salas de emergência. Então, os diversos tipos de serviços de saúde, cada um com as suas peculiaridades, são considerados locais ideais para detecção, suspeição e abordagem. E também o seguinte, a Kátia já chegou a comentar isso no iniciozinho da fala dela. É muito comum que exista co-ocorrência de diferentes formas de violência na família. Então, a violência contra a criança pode ser uma proxy de violência contra a mulher, assim como a violência contra a mulher pode ser uma proxy de ocorrência de violência contra a criança. Ela é um problema de saúde, mas é um problema social, um problema mundial, tanto é que ela está presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? O 16º objetivo, que fala de paz, justiça e instituições eficazes para promover sociedades pacíficas, ele traz, né, no seu item 16.2, um objetivo de acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra a criança. Então, é um tema que preocupa a sociedade como um todo, de forma mundial.
O Brasil não é diferente, o Brasil tem se preocupado com isso, o Brasil tem ferramentas jurídicas, digamos assim, oficiais no combate, né, da violência contra a criança. O Estatuto da Criança e Adolescente já tem mais de 30 anos, a Convenção de Direitos da Criança tem mais de 30 anos, recentemente a Lei do Menino Bernardo, enfim. Então, nós temos mecanismos que nos apoiam para esse enfrentamento da violência. E o que a gente está falando que é violência aqui, né? Segundo a OMS, num relatório muito, muito completo, já tem muito tempo, mas ele é super citado, ela diz o seguinte, que violência é definida como o uso intencional de força física ou poder em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, prejuízo ao desenvolvimento ou privação. Essa é a definição de qualquer tipo de violência. Eu grifei duas palavrinhas ali, poder e possa resultar. Por quê? Vocês lembram do Kemp, que foi um pediatra aqui da década de 60, cunhou, definiu, descreveu a síndrome do bebê sacudido, Shaken Baby Syndrome. Foi uma coisa revolucionária na época, porque pela primeira vez a gente tinha um conjunto de sinais e sintomas que tinha como, que eram consequência da violência, então passou a fazer parte de diagnóstico diferencial, de hemorragia retiniana, etc. Mas também, por muito tempo, a gente ficou achando que só havia violência quando a gente tinha uma questão, uma alteração de exame físico. E aí, quando você coloca ali, possa resultar, isso abre muito o leque do que é considerado violência familiar, contra a criança principalmente. E você tem uso intencional de força física ou poder, que no caso da violência contra a criança é justamente causada, né? Os principais perpetradores da violência contra a criança são os seus cuidadores, são as pessoas, então, que têm algum tipo de poder, que exercem algum tipo de poder sobre elas. Para poder explicar por que ocorre a violência, esse mesmo relatório de 2002 traz um modelo explicativo, que é o modelo ecológico. Nesse modelo ecológico, ele é muito assim visual, a gente teria 4 dimensões: a dimensão do indivíduo, das relações que ele estabelece, da comunidade onde ele está inserido e na sociedade que ele vive. Em cada uma dessas dimensões, você teria fatores de proteção e fatores de vulnerabilidade. Então, a balança entre esses fatores de vulnerabilidade e de proteção seriam aquelas que seria a explicação para por que em algumas famílias acontece a violência e por que em outras famílias não acontece a violência. No caso da criança, como a violência familiar ela acontece principalmente dentro de casa e perpetrada pelos pais ou cuidadores, as principais características que a gente tem que prestar atenção são justamente do indivíduo, as características da criança e dos pais e como se dá essa relação. Mas sempre lembrando que a gente vive numa comunidade, numa sociedade machista, homofóbica, né, patriarcal, racista, e que todas essas conotações sociais acabam interferindo também nas relações que as pessoas estabelecem dentro de casa. Essa fotografia é bastante interessante, porque por muito tempo a gente pensou que a violência era explicada através de um modelo transgeracional. Ou seja, se você apanhou ou você sofreu algum tipo de violência quando era criança, você vai automaticamente perpetrar a violência. Na verdade, o que a gente sabe é que essa é um dos fatores de vulnerabilidade. Mas você pode mudar esse ciclo através do desenvolvimento da resiliência, tanto da criança quanto da sua família. E por que a violência contra a criança é tão importante? Porque existe, no nosso caso da pediatria, um processo muito complexo em curso, que é o desenvolvimento da saúde infantil. E esse desenvolvimento vai depender, querendo ou não, a gente precisa entender isso, que depende do olhar, do cuidado, da atenção que a criança recebe dos seus pais e cuidadores. Então, esse olhar vai qualificando as expectativas da criança em relação aos outros, em relação a si própria, em relação aos seus futuros relacionamentos. Então, o que acontece com a criança em relação aos seus pais nos primeiros anos de vida pode ser determinante para como ela vai se comportar ao longo de toda a sua vida. Então, que tipos de violência a gente tem? A gente tem a violência física, lembrando que castigo corporal é considerado violência física. A gente tem a negligência, né, que
se refere a cuidado inadequado ou omissão de cuidado e supervisão, considerando as questões socioeconômicas que aquela família está constituída. Temos violência psicológica, que é a mais comum, né? A violência física, como a Cristina mostrou, ela aparece muito nos serviços de pronto atendimento, mas a negligência psicológica estão presentes no nosso dia a dia, né? Nos ambulatórios, na puericultura. E a violência sexual, que acaba sendo a mais grave, a que mais salta aos olhos, digamos assim, a que é mais notificada, mas não é a mais comum, né? Que a gente vê muito mais comum a violência psicológica e a negligência. Quais são as consequências da violência? São várias, né? Porque, como a gente estava falando, essa interação dos pais e da criança nos primeiros anos de vida vai levar a desfechos na fase adulta, desculpa. E isso vem por quê? Porque é uma resposta da criança a esse estresse continuado que ela vivencia durante a situação de violência que ela é vítima, né? Então, esse estresse continuado vai modificando o seu comportamento, vai modificando a maneira com que ela se desenvolve. Então, a gente tem efeitos imediatos que vão aparecer nas UPAs, por exemplo, no Souza Aguiar, como a Cristina falou, lesões de pele típicas, traumatismos. A gente vai ter consequências que a gente vai identificar na unidade básica de saúde, como atraso no desenvolvimento dos marcos de desenvolvimento, um baixo ganho ponderal. A gente vai ter alterações que a gente vai observar em policlínicas ou em atendimentos especializados, como o adoecimento recorrente, e outras que a gente vai vendo ao longo do tempo. Distúrbios do comportamento, agressividade, depressão, comportamentos de risco na adolescência, síndrome do estresse pós-traumático. E na vida adulta, além das consequências na saúde mental, a gente tem já relatos de doenças orgânicas que foram causadas por questões relacionadas à violência vivenciada na infância. Então, a gente tem que lembrar que a gente mudou o nosso padrão de atendimento, né, nos ambulatórios pediátricos. Então, existem várias evidências na literatura dizendo que crianças com necessidades especiais e doenças crônicas estão em maior risco para todos os tipos de violência. Então, quando a gente está atendendo fibrose cística, quando a gente está atendendo uma criança com doença crônica, com HIV, para além das medicações, para além dos exames que a gente tem que checar, a gente precisa abordar questões relacionadas à violência, porque esse estresse familiar causado pela doença crônica e pela necessidade especial da criança leva a um isolamento, que leva à violência, que agrava a deficiência crônica. Então, a gente tem aí um ciclo muito ruim para aquela família. E o pediatra tem algumas janelas de oportunidade para detecção precoce da violência familiar, seja no pré-natal, seja no parto, seja no nascimento, seja na puericultura. Porque a gente vai criando, a ideia é criar uma linha de cuidado, né? Quando a gente atende uma criança, seja ela onde for, diferente da emergência, obviamente, né? A gente vai se preocupar, vai se responsabilizar, vai se envolver com o atendimento daquela criança. Então, começa com acolhimento, você percebe a violência, você notifica e você cria um segmento na rede de cuidado e proteção social. Então, essa ideia de continuidade para essas crianças vítimas de violência é muito importante, porque você não vai resolver uma situação como essa em 2, 3 consultas. Então, essa ideia de longo prazo do cuidado é muito importante que a gente tenha. Outra coisa que é muito importante que o pediatra precisa começar a fazer é ler sobre violência contra a criança. Nós temos periódicos somente dedicados a estudos, casos, orientações sobre como atender crianças vítimas de violência. O Child Abuse and Neglect é uma revista com um impacto grande e que eu trouxe aqui, o que saiu agora em 2021, falando de Covid, falando de abuso sexual, enfim. A revista da SOPERJ, a gente publicou recentemente um artigo sobre disciplina violenta e alternativas para a prática pediátrica. Então, eu faço aqui uma chamada dos pediatras para lerem sobre o assunto, né? A gente não pode atender agravos à saúde infantil sem estarmos preparados para isso, né? Na época da Covid, a gente precisa lembrar que o isolamento dentro de casa aumentou o estresse parental e, com isso,
exacerbou a quantidade, né, os casos de violência contra a mulher e contra a criança, isso a professora Kátia já comentou no início da nossa videoconferência. Estou finalizando também algumas questões que a gente precisa estar em mente, né? Temos que abordar toda a família, sem juízo de valor. A gente vai precisar daquela mãe, do pai, da avó. Então, não adianta fazer juízo de valor e culpar aquele cuidador, aquele responsável que está trazendo a criança, né? A ideia é identificar fatores de resiliência para que aquela família saia da situação de conflito violento. Lembrando que a criança não é capaz de expressar seus sentimentos. Ficar perguntando para a criança, às vezes, só vai fazer com que ela revivencie a situação de abuso. Ela geralmente se sente culpada pela violência sofrida, tem medo de falar sobre o assunto, né? E o papel do pediatra, então, é advogar pela criança, né? Então, como é que a gente pode fazer para incorporar aspectos da disciplina na puericultura? A gente pergunta sobre alimentação, sobre tempo de tela, e o que a gente pergunta sobre métodos de disciplina? Como é que a gente faz para ampliar a rede de proteção à criança? E, no caso, a gente precisa pensar que a gente precisa trabalhar para abolir o uso de disciplina com agressão psicológica e castigo corporal. A gente não pode ficar aqui falando das situações graves que são pontas de iceberg. São uma tragédia, mas elas não são o dia a dia do pediatra. O que a gente vê é que as crianças que sofrem violência, elas entram e saem dos consultórios, elas entram e saem dos ambulatórios, sem que a gente investigue, perceba, converse, para poder identificar de forma precoce a situação de violência. Eu corri um pouquinho, mas é porque a gente queria depois conversar, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Kátia, tá com você agora. Não sei se eu falei demais, acho que não, né? Não, foi perfeito. Acho que a gente tem que dar uma visibilidade, né, de todas as formas de violência, né? O que está saltando muitos olhos agora é a violência física, né? Esses dados que eu trouxe aqui, mas existe a violência estrutural, né? A violência do Estado, que não protege a criança, a violência como negligência, né? Muitas vezes, assim, uma das coisas que a gente está vendo muito é as crianças que não estão sendo vacinadas, sendo levadas a vacinar. Nós, pediatras, vemos isso também como uma forma de negligência que está dentro do grande caldeirão da violência. E violência sexual, né? Que, assim, o número da gravidez na adolescência, de uma maneira geral, no Brasil, vem caindo. Porém, no grupo de 10 a 14 anos, vem aumentando. Então, assim, e para, né, na legislação brasileira, né, uma relação sexual com menores de 14 anos é um estupro de vulnerável. Porém, a grande maioria dessas meninas de abaixo de 14 anos que estão engravidando são por violência, por uma violência sexual. A violência psicológica é um preguiçoso aqui, é um bullying. É a pior, né, Kátia? É a mais frequente, violência psicológica é a mais frequente, é uma forma, né, muito cultural, né, de disciplinar, falando, né, tratando de forma degradante a criança. O castigo corporal é absolutamente incorporado à nossa sociedade, né? Geralmente eu falo que é o contrário do que diz o dito popular, que pé de galinha não machuca pintinho. Não existe pé que machuque mais o pintinho do que o pé da galinha, né? Esse é o grande fator que vai machucar aquela criança, né? Não é uma pessoa estranha falar alguma coisa para ela que vai tocar, mas o pai, a mãe, aquela pessoa pela qual ela espera, né, um olhar diferente, né? Por que a criança vira a cabeça quando está se desenvolvendo? Ela vira a cabeça pelo chamado da mãe, porque ela se interessa, né? Então, isso vem... É toda uma ideia, né, que a gente precisa colocar na nossa puericultura, né, no atendimento das crianças, nos atendimentos de especialidade, né, nas policlínicas, abordar método de disciplina, e também, como a gente fala muito, ler sobre o assunto. Não basta a gente ser legal,
Não basta a gente ter boa índole para atender criança vítima de violência. A gente precisa ler. A gente precisa pegar um artigo do Child Abuse and Neglect e ler aquele artigo, para poder identificar de que forma a gente trata, para onde a gente encaminha, o que é uma notificação, enfim. Acho que a gente já mais do que passou da hora, né? Cristina sabe disso. A notificação compulsória para criança não evoluiu até hoje. Né? A gente não tem ainda essa cultura, enfim, várias coisas aí. Eu ia perguntar para vocês, né? A questão da notificação. Qual é o principal gargalo aí da notificação? Por que essas crianças são tão subnotificadas? O que vocês atribuem a isso, essa baixa notificação? Eu acho que é uma falta de preparo da equipe, né? As pessoas não querem, têm medo do que pode acontecer, achando que vão ser envolvidas criminalmente, ou que vai aparecer o Ministério Público na sua casa, e a notificação, as pessoas acham que é uma denúncia, não tem nada a ver com denúncia. A notificação é um instrumento de ampliação da rede de cuidado, porque quando a gente fala que a violência é um problema de saúde, ela é um problema de saúde, mas como todo problema de saúde, ela é intersetorial. E a violência também é intersetorial. Então, o profissional de saúde precisa de outros setores da sociedade para dar conta daquela questão. Então, você vai ao conselho tutelar para ver como é que a criança está na escola, para ver por que esse pai, se ele é alcoólico ou não é, se ele está recebendo a Bolsa Família ou não está recebendo a Bolsa Família, enfim. A notificação é uma ampliação da rede, mas as pessoas criaram uma ideia de que ela é uma denúncia, né? E que o pai vai voltar no serviço para reclamar com você que você notificou, sei lá, alguma coisa assim, né? Não sei o que a Cristina tem que falar. Eu tenho, assim, eu trabalho muito protegida, né? Que é uma unidade fechada e tem todo um grupo. Então, a gente sempre notifica, eu não tenho muito problema de notificação, a assistente social está junto, a psicóloga, então quando a gente interna e já faz esse procedimento. Eu queria até perguntar também, que eu fiquei aqui pensando, adorei a aula, Ana, mas assim, na puericultura, você está lá atendendo uma criança, aí daqui a pouco você vê que a mãe, vamos dizer, dá um tapa na mão da criança, faz uma coisa. O que o pediatra pode fazer para aquela mãe que tem aquela cultura que é difícil? Como é que você faz isso? Vamos dizer que seja... na emergência é mais difícil, né? Na puericultura você, bem ou mal, tem aquela família. Mas, assim, que orientação você ia dar, assim, para os pediatras? Tá. E, Aninha, antes de você responder, deixa eu só ler um depoimento aqui da Luciane Bragança, que ela diz o seguinte, que em alguns casos de violência que ela fez suspeição, ela percebeu que praticamente o violento precisava de cuidado, porque ele fala que ele tinha sido educado dessa forma, por causa das tradições, né? E nós vivemos num país que tem realmente a tradição da palmada. Então, é só complementando aí teu questionamento, Cristina. Obrigada. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né, justamente isso que tá sendo colocado aí no chat, né, é não ter juízo de valor, né, é não olhar para aquela mãe que bate como uma pessoa enlouquecida, burra, ou ignorante, ou malvada, etc, etc. É claro que existe perversidade no mundo, como a gente viu agora recentemente naquele caso trágico, mas esse não é o dia a dia do nosso ambulatório, não é o dia a dia da nossa puericultura. A gente precisa entender que a gente não vai resolver isso em uma consulta ou duas consultas, né? Aquele gráfico, aquele slide que eu botei da linha de cuidado, eu tirei de um documento do Ministério da Saúde, que desenvolveu uma linha de cuidado para crianças e adolescentes e suas famílias de vítimas de violência. Então, a gente tem que ter uma ideia de mais longo prazo, né? Você não pode, numa primeira consulta, falar, mas a senhora não pode bater no seu filho. Por que eu não posso, se eu apanhei a vida toda? Então, assim, a criação de vínculo, a compreensão, se despir de uma série de preconceitos, se colocar no lugar daquela mãe e tentar, a cada consulta, a cada encontro, mostrar para ela que ela deveria diminuir, finalizar e entender porque ela também apanha, porque ela também apanhou, porque ela também vive numa situação de miséria, etc, etc, né?
Então, assim, calma, né? Não vai resolver aquilo naquela primeira consulta. É claro que se você fizer uma coisa muito grave, você pode dizer, olha, aqui dentro você não vai fazer isso. Mas vamos conversar sobre esse assunto, né? A gente tinha no ambulatório da família milhões de casos para contar, mas eu me lembro que teve uma que falou assim, olha, não me vem com essa história de brincar com criança, porque eu não sei brincar. Porque eu nunca brinquei com... Ninguém brincou comigo quando eu era criança, então eu não vou brincar com meus filhos. Então, assim, a gente tem que considerar as histórias de cada um, né? E isso é empatia, né? É criar vínculo e começar a desenvolver uma linha de cuidado. Tá ótimo. E, Cristina, você tinha uma taxa assim, muito grande de crianças abandonadas lá? Por exemplo, você chegava uma criança visivelmente vítima de violência e vocês faziam a denúncia, esses pais sumiam, como é que é? Como é que funcionava isso? Não, só tive poucos casos de pais que sumiram, né? Aquela mãe, daquela mãozinha, ela sumiu. Mas, assim, a maioria é exatamente isso que Ana colocou muito bem. Porque como tem todo um acolhimento, porque, na verdade, você tem que... Aquela criança, o ideal é que ela volte para aquela família, né? E não que ela fique abandonada e que vá para uma instituição, né? Senão é pior. Então, na verdade, tem todo um trabalho, a gente tem um grupo bom, e dependendo do conselho tutelar, né? Conselho tutelar tem vários, tem uns que são bem ativos, são ótimos, outros nem tanto, mas aí a gente procura sempre manter o contato, né? Elas voltam para o ambulatório, tem todo um trabalho. Então, graças a Deus, assim, a gente não teve muito mãe que sumiu, abandonou a criança, foi embora, não. Geralmente a gente faz esse trabalho, até com as que foram maltratadas. O melhor lugar a é... criança trabalha, a mãe interna junto, sempre interna. Às vezes ela não quer nem internar. Aí você faz todo um trabalho, então é um trabalho longo, foi exatamente isso que a Ana falou, não é assim de meio, porque na hora que você ouve, você suspeita de maus-trato, a vontade é de esganar a moça lá, é dar um ataque, mas você não pode. Não pode. Então tem que ir com calma. Geralmente eu falo com a psicóloga dá uma calma, aí ela fala e vai todo um trabalho, né? Mas não é fácil. Imagino. E, Ana, como era a adesão também nesse ambulatório, essas consultas de retorno? Porque alguns colegas vão ver essa live e vão pensar, talvez levar até para os seus serviços um ambulatório como esse, de violência. Como é que era a adesão? Como é que era isso? Por incrível que pareça, né? Eu não sei se a Ana Lúcia está aí. A gente tinha no Rio de Janeiro dois grupos, né, que atendiam, né? No Fundão e a gente lá na UERJ. Os dois ambulatórios eles foram se dissolvendo, digamos assim, com o tempo, né? A gente tinha uma adesão, não era muito grande, né? Mas como eram casos graves, porque, infelizmente, a pessoa, a pediatria, né? O dia a dia, só o que era muito visível que era encaminhado, né? E tá certo, porque, em princípio, que não é tão visível, podia ficar no próprio ambulatório fixo, no próprio ambulatório de especialidade. Na verdade, não existe uma especialidade. Isso não é uma atender violência não é uma especialidade pediátrica, né? Faz parte do dia a dia de todo pediatra. Mas como a gente era um hospital universitário, a gente tinha lá um espaço protegido multidisciplinar, a gente tinha serviço social, pediatria, enfermagem e psicologia atendendo juntas, né? E a gente tinha crianças que a gente atendeu anos, Kátia. Anos. Tinham crianças, não, que eram mais, assim, pontuais e depois voltavam para a unidade onde elas estavam sendo atendidas, né? Muita criança com doença crônica, negligente, com negligência do cuidado, com internações recorrentes. E aí acabavam que eram crianças do ambulatório, digamos assim. Então, por isso que a adesão era mais fácil, né? Porque já era criança do serviço. Então, ficavam lá com a gente muitos anos. Entendi. E o que vocês acham, assim, essa geração atual que está sendo cuidada por cuidadores, pais e mães que estão quase o tempo todo que estão junto com as crianças com esse bichinho aqui, olhando no celular? O que vocês acham? Eu não estou assim, no meu tempo, não é isso. Pensando, porque agora vamos olhar para frente, não adianta olhar para trás.
como é que... Porque eu fico pensando assim, várias situações, né? Você está no elevador, agora não que é pandemia, mas assim, você vê uma mãe com o filhinho indo para a escola, ao levar o filho para o ônibus da escola, a pessoa está o tempo todo com o celular. A criança brincando no parque e as babás, ou então no carrinho e a babá lá no celular. Como é que vocês veem isso e como é que vocês aconselham para os nossos alunos, residentes que estão nos ouvindo? Como abordar isso com a família? A gente pode começar falando da parte clínica, né? A gente já fez uma videoconferência aqui que eu assisti, que foi ótima, com Viviane da oftalmologia e a neurologia, não me lembro agora, esqueci que não era a Adriana, não, agora me esqueci, enfim. Enfim, não pode ter tela, né, até 2 anos, etc, etc, etc. Então, a gente já pode começar um pouco daí, né? Mas, como você falou, se a mãe está no celular, como é que ela não vai deixar o filho no celular? É uma terceirização do cuidado, então é um tipo de negligência, mas é como as relações estão se estabelecendo, né? As relações estão se estabelecendo via rede social. Os pais ficam no celular o tempo todo. Então, as crianças também ficam no celular o tempo todo. Então, a gente está vivendo uma sociedade que vive, quer dizer, não tem... É tudo muito interligado, né? Por isso aquela ideia do modelo ecológico é muito bacana, né? Porque se a gente está numa sociedade virtual, a família vai ficar assim também, né? Não tem como você ter uma família diferente se todo mundo está fazendo isso, né? Muito difícil. Mas que tem que mudar, tem, porque vai dar um bug já isso, né? Vai. Você está com o seu áudio desligado, Cris. Na verdade, eu também acho que é educação desde cedo, porque você perde tanta oportunidade, é tão engraçado, né? Agora com os netos, a gente curte muito mais os netos, né? Eles falando, pô, eu nem pego o celular, eu fico ouvindo, discutindo com eles, então seria assim, você vai na consulta do pediatra, explicar que se você faz isso desde o início, para a conversa. Agora, se é aquela mãe que desde pequenininho está no celular, daqui a pouco você está falando com o teu filho pelo celular, né? E aí vem esse negócio, essa tela, vem todo um problema que pode ser resolvido, que é muito interessante você acompanhar, né? Todo esse processo e conversar na hora de comer, não tem televisão, vamos sentar todo mundo. Será que a gente pode falar isso no consultório, na puericultura, né? Para ver se pelo menos diminui um pouco. Quando você está com a criança, né? Depois pode pegar o celular. Eu acho que a puericultura é uma janela, assim, é uma oportunidade ímpar da gente observar os vários tipos de violência contra a criança, a negligência psicológica, o castigo corporal. Assim, o pediatra, como advocacy, né, a gente precisa incorporar isso na puericultura. Além de perguntar tempo de tela, perguntar o que comeu ontem, como é que é o Bristol, a gente precisa perguntar quando, né, a Kátia já ouviu falar isso 1000 vezes, quando o Guinho, Zezinho, Luizinho fazem bobagem, o que a senhora faz? Né? Como é que é essa situação em casa? O que deixa a senhora nervosa? Quando é que a senhora perde a cabeça? E aí a gente vai colaborando, porque isso tem impacto enorme na vida da criança. Não é fofoca, né? Não é querer saber da intimidade da família, é querer saber como é que a criança está sendo cuidada, né? Perguntar se conversa com seu filho, como é que é o almoço? Porque olha só, Cris, tanta coisa, uma das características que são mais apontadas como protetoras da criança ser vítima de violência é a capacidade que ela tem de se comunicar. Então, quanto mais você conversa, como você falou com ela, como você falou agora, quanto mais você conversa com ela, quanto mais você dá voz à criança, quando você tem uma escuta qualificada, se acontecer alguma coisa estranha com essa criança, ela vai se sentir à vontade para falar. Mas se ela não vivencia isso no dia a dia dela, aconteceu uma coisa estranha, ela vai guardar. Então, a comunicação, né? A oportunizar a fala, a escuta, é uma das questões que mais se fala na literatura. Uma outra coisa para quem trabalha com atenção básica
que aparece na literatura também, visita domiciliar. Visita domiciliar é uma ferramenta para prevenção de violência contra a criança. Está escrito nos artigos do Child Abuse and Neglect. Então, quem faz visita domiciliar, aproveita esse momento também para conversar sobre questões relacionadas à disciplina. Sim. Muito bom. Um tipo de violência que a gente não falou aqui, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, se vocês já viram, ou como abordar isso. É Munchausen por procuração. A gente não abordou. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Eu queria só falar, porque o primeiro caso que eu vi, eu era acadêmica. E a mãe chegou e falou assim, meu filho está sangrando pelos olhos. Aí eu olhei, caraca, o que é isso? E aí eu chamei o staff e ele viu e ele explicou e foi feito todo um procedimento. E fora isso, depois eu não vi mais não, porque como eu fui para a unidade de queimado, a gente ficou meio isolado. Mas é muito raro, né? A gente raro, não vê porque né? é raro. O Munchausen by proxy é um tipo de violência física, está dentro desse grupo, né? Tá nessa tipologia, digamos assim, né? Ela é rara porque ela se refere a uma alteração psicológica da mãe, né? Então, a mãe tem um diagnóstico de saúde mental, digamos assim, tem um CID, né? Não é uma mãe, né? Não é a mesma mãe que bate por castigo corporal, entendeu? Então, a Munchausen by proxy é raro, a gente acaba vendo lá no Hospital do Pirineto, a gente já teve alguns casos por ser unidade de referência, né, digamos assim, terciária, né? E aí chegam lá umas convulsões a esclarecer que todo mundo já fez milhões de coisas e aí vai ver a Munchausen by proxy. Mas é raro e tem a ver com questões de saúde mental da mãe. É um tipo de violência física quando a mãe mimetiza, né, sintomatologia. E como é que você aborda isso, Ana? Geralmente, aí como é um caso grave, você vai ter que envolver a psiquiatria, né, a psicologia médica, chamar outros cuidadores da criança, porque realmente, às vezes, a criança corre risco de morte junto com a mãe. Então, ela precisa ser tratada, né? Por isso que ela é bem específica, né, Munchausen by proxy, porque e é grave, geralmente é uma questão grave. Nós pegamos lá no ambulatório de adolescentes alguns casos. Uma vez por ano aparecia um caso, assim, com adolescentes a gente via, assim. Internava e aí acompanhava melhor essa família. Geralmente o diagnóstico vem na internação, né? Porque aí quando você começa a supervisionar a criança, aquele sintoma desaparece, entre aspas, né? Aquele sintoma, aquele sinal, porque você está supervisionando, né? A mãe não tem oportunidade, digamos, de fazer pingar o colírio, ou dar o remédio, ou manchar a urina, ou enfim, criar o gatilho para aquele sintoma, né? Obrigada. A gente está com vários elogios aqui no chat, a doutora Maria Marta aqui também, da nossa diretoria está aqui, e a Luciana Borges também colocou, né, que realmente médicos de família, né, que tem que estar atento, assim, pediatra a gente já fala sempre e continuamos falando da nossa educação continuada, mas levar isso para o médico de família é muito importante, porque esse aí está vendo, né, a família como um todo e pode realmente pegar alguma coisa nas suas consultas de revisão. Isso aí foi muito bom. Obrigada, Luciana, por ter levantado isso. A Luciane Bragança também está falando aqui das orientações dos pais com as crianças, né? A violência, para mim, a violência física é a ponta do iceberg, é um processo que vem acontecendo e se percebe que pequenas atitudes do cuidador com a criança. Exatamente. Às vezes até na sala de espera, né, Luciane? Você já percebe alguma coisa esquisita, às vezes a enfermagem traz isso para a gente, ou alguém da equipe de saúde, e vê, porque às vezes o comportamento na sala de espera é um e dentro do consultório é outro. Né? Isso é muito comum. E isso que ela falou é muito importante, né, na orientação dos pais, né? Porque primeiro que a gente fala pouco sobre essa parentalidade positiva, né? E às vezes tem muito a ver com expectativas equivocadas que os pais têm em relação àquela fase do desenvolvimento da criança, né?
Então, a mãe ou o pai acham que naquela idade a criança já deveria estar entendendo o que ele está falando, mas ela ainda não está conseguindo entender. Então, essa orientação preventiva, digamos assim, né? Quer dizer, o pediatra se antecipa e fala, olha, a partir de agora você vai começar a ver, né, os terrible two, né? Os 2 anos o menino diz não para tudo. Então, explica que aquilo ali não é uma birra, que aquilo ali não é uma malcriação. Faz parte do desenvolvimento da criança ele negar as coisas que a mãe fala. Então, assim, isso tudo vai tranquilizando os pais, né? Então, essa parentalidade positiva é muito importante. E os pais não são obrigados a saber como faz, né? Então, a gente precisa trazer essas informações na nossa puericultura, né? Sem dúvidas. Aquele bebê que está chorando naqueles primeiros meses, que está com cólica e realmente está chorando mesmo, está sentindo dor, está incomodado com aquilo tudo, e tem muitas famílias, assim, principalmente pais de primeira viagem, assim, não sabem muito bem lidar com aquilo e resolvem, né, ficam ansiosos. Então é muito importante esse diálogo, esse acolhimento dessa família e esse diálogo. Maria Marta, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Aproveita. Não? Então tá bom. A gente já está aqui no finalzinho da nossa videoconferência. Eu quero ver se alguém tem mais alguma pergunta. A Maria Marta está falando também da educação positiva nas consultas, que é muito importante, sem dúvida. E eu vou deixar as palavras finais aí para vocês. O poeminha lá do muro, o Manuel de Barros está lá. Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre isso, que realmente o lar, né? A gente pensa que realmente é um local que nada vai acontecer, nenhum mal vai entrar, mas nós, como profissionais de saúde, temos que olhar além, né? Olhar além daquele cenário que a gente está vendo ali e pensar o que essa criança está, o que está acontecendo com essa criança em casa, né? Antes de passar para vocês, eu também vou falar aqui que uma das bandeiras da SOPERJ, de todo o grupo da SOPERJ, né, da diretoria, de todo o grupo de presidentes de departamento, de grupos de trabalho, foi a questão do retorno escolar seguro. Foi uma bandeira que a gente pegou, tanto a questão que a gente levantou, né, do retorno escolar seguro e da vacinação também, né, o calendário vacinal. Então, isso aí também é uma forma de proteção, né? A escola é um local de proteção da criança. Eu trabalhei 3 anos numa creche, numa pré-escola, dentro da Cidade de Deus. E quem via muito da questão da agressão não eram nem as professores, eram as cuidadoras, o suporte, né, os agentes dentro escolar, porque eram as pré-escola, então tinha banho, tinha alimentação, então muitas coisas eram percebidas ali. E mesmo sendo, tem a comunidade, vai denunciar o chefe lá do tráfico? Sim. Porque existe, como a Cristina falou, tem uma rede de proteção quando você está dentro de uma instituição. Então, fica mais fácil, quer dizer, mais fácil, fica um pouco mais, o fluxo um pouco mais tranquilo. Então, obrigada aí vocês, eu vou passar para vocês a palavra final aí, Ana Tereza, a Cristina, pode falar. Falo primeiro, Ana? Fala, Cristina. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade, acho esse tema super importante, aprendi bastante, para variar, sempre aprendendo, né? E lembrar da importância do diálogo, né? Cada vez eu acho que é mais importante o diálogo, é conversar, entender o que está acontecendo, tem que ter calma, tem que ter carinho, né? Que você vai passando isso, até na rua mesmo, conversando com as pessoas e tentar conversar mesmo, para diminuir essa tela, diminuir esse celular e tentar falar cada vez mais, saber o que está acontecendo. E também a escola, né? Eu acho que a escola é uma proteção incrível, que essas crianças têm que voltar para a escola o mais rápido possível. Obrigada, aprendemos muito com você também.
Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Eu acho que a gente precisa realmente mudar um pouquinho o olhar do pediatra em relação à violência. Não sei se tem residente aqui, mas com certeza todo mundo que passou por essa videoconferência já atendeu uma criança vítima de violência. E não atendeu, de repente, uma fibrose cística, ou uma diarreia crônica, ou uma doença celíaca. Então, a violência familiar contra a criança é absolutamente frequente, prevalente. Então, não dá para o pediatra achar que isso é uma coisa do serviço social, ou que isso é uma coisa da psicologia, ou que isso é uma coisa da polícia. É também. Então, a gente precisa estudar violência contra a criança, para poder atender as crianças que a gente vai atender na UPA, na emergência, na atenção básica, na policlínica e no ambulatório de especialidade, da rebimboca da parafuseta. Se você é uma neurologista que só atende criança epilética grave, vai ter criança vítima de violência ali. Então, trabalhar em rede e usar essa ideia do pediatra de criar uma linha de cuidado e proteção contra a criança. Acho que essa é uma mensagem que a gente precisa estar falando o tempo todo, sabe? Para quem está se formando e para quem já é mais antigo também, né? Aí. Obrigada, Olha, Kátia. os elogios aqui não param. E eu quero agradecer também as pessoas que participaram aqui do nosso chat. Muito obrigada, sempre contribuições maravilhosas. Por favor, vocês avisem para os seus colegas e alunos e residentes que essa vai ficar gravado no site da SOPERJ. Eu quero reforçar aqui a palavra da Cristina, que realmente a questão do uso de celular, o cuidador, o pai e mãe com celular, ele não está vendo o que a criança está acontecendo, né, em volta, não está vendo essa criança, esse sofrimento da criança. Então, dê mais atenção aos seus filhos. E, Ana, também, muito obrigada pela questão, falar a questão da rede, da parentalidade positiva, de todo e estudar, né? Não é um senso comum, gente, é uma doença, né? Daquele núcleo familiar. Então, vamos estudar mais sobre isso. E estão todos convidados para a nossa mesa de atendimento a populações vulneráveis do ConsoPerj, 14 e 15 de maio, tá bom? Obrigada, Diego, mais uma vez. Obrigado, doutores. Vou estar encerrando a gravação, então. Tá bom. Boa noite, Obrigada. gente. Obrigada.